Fala pessoal, professor Spider aqui novamente. Se você está querendo testar os seus conhecimentos sobre imunologia, você está no vídeo certo. Então no vídeo de hoje nós vamos testar os conhecimentos com algumas questões sobre imunologia para aplicar os seus conceitos básicos. Então se você quer aprender testando seus conhecimentos, fica comigo logo depois da vinheta. Vamos nessa! Muito bem, pessoal. Então, abri o slide aqui para a gente expor as questões. Vão ser 5 questõezinhas e nesse vídeo a gente vai aproveitar para fazer uma revisão discutindo os principais aspectos da imunologia que estão relacionados, àquela questão. Vamos lá. Bom, então vamos lá, questão número 1. Eu vou lendo aqui com vocês e discutindo para a gente chegar ao gabarito. Então temos aqui WZ, 21 anos, comparece em consultório odontológico queixando-se de dor ao realizar a escovação dentária. Na avaliação oral, observou-se quadro típico de gengivite com a identificação de áreas inchadas e doloridas. Os sinais apresentados pelo paciente são justificados respectivamente. Bom, então a questão vai abordar aqui o que causa os sinais que o paciente está apresentando. Vamos ver aqui que sinais são esses, vamos destacá-los. Ele queixa-se então aqui de dor e no exame aqui um quadro de gengivite, uma inflamação das gengivas, áreas inchadas e doloridas. Então vamos lá. Então isso é justificado pelo extravasamento de líquido para o meio extravascular, consequente do aumento da permeabilidade vascular e pelo aumento do metabolismo local e do fluxo sanguíneo. Letra B. Pelo extravasamento de líquido do meio extravascular para o meio extravascular, consequente do aumento da permeabilidade vascular e pela irritação das terminações nervosas pelos mediadores inflamatórios associados à compressão local pelo edema. A alternativa B é muito parecida com a A, mas ela faz mais sentido, já que nós estamos falando aqui de dor e inchaço. Dor e inchaço, então, estão associados, principalmente o inchaço aqui com o extravasamento do líquido, pelo aumento da permeabilidade vascular, e a dor vai ser exercitada aí pela irritação de terminações nervosas e por mediadores inflamatórios que vão estar associados à causa aí da inflamação. Então, resposta aparentemente letra B. Na letra A, não está errado exatamente o que está falando, mas não justifica a menção do caso clínico, já que aqui fala-se muito em aumento de metabolismo local e fluxo sanguíneo. Eu acho que isso iria mais para sensações de vermelhidão, de calor, que são tipos também do processo inflamatório. Essa é uma questão sobre inflamação, basicamente, A gente tem os fatores, os sinais clínicos da inflamação, dor, calor, rubor. Temos o edema e a perda de função. Mas na questão trata-se basicamente de dor e edema. Bom, na letra C, pelo aumento do metabolismo e do fluxo sanguíneo, a gente já viu que isso aqui é descartado. Pela irritação química das terminações nervosas, pelos mediadores inflamatórios e pelo extravasamento de líquido para o meio extravascular, consequente do aumento da permeabilidade vascular. Bom, como a gente tem aqui o respectivamente, isso aqui vai matar essa resposta. Por quê? Respectivamente, estamos falando de edema e dor. Então, o edema não é causado pela irritação química das terminações nervosas, e sim a dor, Na letra E, pelo aumento do metabolismo e fluxo sanguíneo locais. A gente já descartou isso também com opção de resposta. Então, a resposta, letra B. Bora lá, então. Mais uma questãozinha. Questão número 2. CIP, 20 anos, assintomático, realizou o teste sorológico de anticorpos para Covid-19 e obteve os seguintes resultados: sorologia para SARS-CoV-2 IgM negativo e IgG positivo. É uma questão sobre anticorpos, e o uso dessa noção dos tipos de anticorpos para diagnóstico. O resultado do exame mais provavelmente indica que o caso aí, o rapaz CIP, nunca teve Covid-19, mas se vacinou para a doença. Nunca teve Covid-19, não se vacinou para a doença. Não apresenta imunidade celular para a Covid-19. Está em fase aguda da primeira infecção por Covid-19. Está imunizado para a Covid-19. Vamos lá. O IgM, ele é um anticorpo de resposta primária. Ele é um daqueles primeiros anticorpos que a gente produz
quando há uma ativação aí dos linfócitos B. No entanto, se o IgM está negativo, é sinal que não existe um fator ali, um estímulo associado ao SARS-CoV-2 naquele momento. Então, ele não está infectado no momento que fez o exame. Então, isso é que o IgM negativo nos diz. Então, está em fase aguda da primeira infecção por Covid, eu acho que eu já eliminaria essa resposta aqui. Não apresenta imunidade celular para a Covid-19. A gente não pode afirmar isso, tendo em vista que o exame ele só foca nos anticorpos. Então, a gente não consegue falar sobre linfócitos, por exemplo, específicos, linfócitos T, né, para a Covid-19. Então, também não se pode afirmar isso. O exame não indica isso. Então, a gente tem que nunca teve Covid e está imunizado para a Covid. O que vai nos dar essa resposta aqui vai ser a análise agora do IgG. IgG positivo, ele nos diz que nunca teve Covid? Não. O IgG positivo, ele nos fala que há uma imunidade, há uma resposta imune de memória para alguma coisa. No caso aqui, a Covid-19, então para o SARS-CoV-2, se dá IgG positivo é porque ele está imunizado. Ele teve a infecção ou ele se vacinou. Provavelmente uma das duas situações aí gerou a sua imunidade para a Covid-19. Então a resposta, letra E. Muito bem. Vamos para a questão número 3. Bom, e se você está gostando das questões, se está ajudando você a entender um pouco mais sobre alguns componentes e o funcionamento do sistema imune, não se esqueça de dar o joinha aí, curte o vídeo, compartilhe com os colegas, que nós vamos dar sequência aqui nas próximas questões. Vou fazer questões agora discursivas, para a gente pensar e elaborar uma resposta. Compartilha também com os colegas para ajudar o canal a crescer e que possa ajudar mais pessoas também. Beleza, pessoal? Então vamos seguindo então. É uma questão maior, mas complexa. Vamos lá. Então, tem uma criança, 6 anos, filho de pais consanguíneos, desde o nascimento, sofre com infecções persistentes. Apresenta uma imunodeficiência primária provocada por uma mutação que causou a ausência total de expressão do receptor da interleucina 17 na superfície celular. Recentemente, se viu bastante afetado com candidíase recorrente no couro cabeludo e na mucosa oral. A investigação laboratorial resultou no seguinte leucograma. Então, vamos lá. O leucograma está bem resumido aqui, mais complexo, né? Mas vamos lá. Global de leucócitos 2.862, sendo que o valor de referência é de 4 a 11.000, então ele está abaixo, né? Está com a leucopenia. Neutrófilos 475, então ele tem uma baixa de neutrófilos, certo? Então ele tem uma neutropenia, então a leucopenia associada a uma neutropenia. Eosinófilos 50, está dentro da referência, os basófilos dentro da referência, monócitos também dentro da referência, e também linfócitos dentro da referência. Então, a gente pode observar no quadro do paciente que ele está com baixa de neutrófilos. Relaciona os resultados do leucograma ao caso clínico. Então, o caso clínico é um quadro de imunodeficiência, a ausência total da expressão da interleucina 17. Isso mostra a ocorrência de infecções recorrentes, no caso aqui por candidíase no couro cabeludo e na mucosa oral. Como a gente pode, então, relacionar isso com o exame, por exemplo? Bom, pessoal, é só lembrar o seguinte: neutrófilos, eles são fagócitos, né, da imunidade inata, que são muito associados com a resposta imune a micro-organismos extracelulares. Eles fagocitam, atacam esses micro-organismos extracelulares, especialmente bactérias e fungos, como é o caso aqui da candidíase. A candidíase é uma doença fúngica, é um tipo de micose. Então, o que isso tem a ver? Bom, ele tem então um quadro de neutropenia, né, baixa de neutrófilos. Essa neutropenia, como é uma célula, o neutrófilo vai ser uma célula que tem uma maior resposta para esse tipo de micro-organismo. Naturalmente a gente pode interpretar que essa criança ela tem mais susceptibilidade a esse tipo de infecção pela baixa de neutrófilos. E o que isso tem a ver com a causa da imunodeficiência dele? É o receptor da interleucina 17. A gente sabe que a interleucina 17 é uma citocina associada ao perfil TH17. Esse perfil TH17, né, produzido por células T auxiliares, aquelas células TCD4,
quando elas se diferenciam nesse perfil TH17 e liberam a interleucina 17, normalmente elas estão respondendo a uma infecção, aí, por exemplo, por bactérias ou vírus extracelulares. E você tem essas bactérias, então, sendo atacadas por neutrófilos, porque a interleucina 17 vai ter efeitos que vão estimular a maior produção de neutrófilos, por exemplo. E aí você teria uma neutrofilia, né, uma maior produção de neutrófilos no sangue para que eles pudessem efetivamente aí erradicar a infecção pelo fungo, no caso, né, ou por uma bactéria extracelular. Então, ó, resumindo, você tem um quadro aqui de ausência do receptor de interleucina 17, logo a expressão do TH17 fica prejudicada, né, no organismo. Dessa forma, a medula óssea não vai conseguir estimular bastante a produção de neutrófilos quando submetida aí a uma infecção. O organismo é submetido a uma infecção por bactérias ou fungos extracelulares, como é o caso que ocorre na candidíase. Isso leva a uma baixa quantidade de neutrófilos no sangue, uma neutropenia e estabelecimento da infecção, especialmente de forma recorrente. Então, acho que a gente consegue relacionar os resultados do leucograma com o quadro clínico que o paciente apresentou. Beleza? Bom, vamos então para mais uma questãozinha, questão número 4. Bom, a gente tem uma tirinha aqui, né? Na tirinha a gente tem aqui os Homens-Aranhas, meus colegas de outro multiverso. Nós estamos aqui, paciente com alergia. Aí nós temos aqui mastócito, eosinófilo e basófilo, um apontando para o outro, né? Então, percebam que eles são Homens-Aranhas um pouco diferentes. Então, tem eosinófilo, mastócito e basófilo, são células, né, do nosso sistema imune que estão associados de fato ao processo de alergia. Então, o paciente com alergia, ele fala alguma coisa, logo você já mobiliza esses 3 grupos de células. O comando da questão nos fala, então, analise a tirinha, considerando os mecanismos imunológicos envolvidos. Bom, trata-se do mecanismo de alergia, certo? Então, como que isso funciona? Na alergia, na hipersensibilidade do tipo 1, nós temos um processo onde você tem inicialmente uma sensibilização do organismo contra algum antígeno notadamente alérgico, que a gente vai chamar de alérgeno. Essa exposição inicial ao alérgeno, ele não gera um quadro de alergia inicialmente, mas ele gera uma sensibilização. O que é essa sensibilização? Basicamente, nós vamos ter linfócitos TCD4 se diferenciando num perfil TH2 pela influência da interleucina 4, né? Então, a gente vai ter o perfil TH2, né? Que é associado então, com a interleucina 4. Essa interleucina 4, ela gera o perfil TH2, mas ela também é produzida pelo perfil TH2. E ela vai ter um efeito interessante no linfócito B. O linfócito B, quando ativado, estimulado pela interleucina 4, pela interleucina 13 também, ele vai se diferenciar em plasmócito ativado, né? E vai produzir uma troca de isótipo, vai estimular uma troca de isótipo no plasmócito para IgE. Então, a gente tem lá, o IgM vai ser produzido inicialmente, mas quando existe a interleucina 4, aquele plasmócito vai sofrer uma troca de isótipo de IgM para IgE. E aí a IgE, produzida e liberada na corrente sanguínea, ela vai se ligar aos receptores de membrana dessas células aqui, do mastócito, do basófilo e do eosinófilo. E essas células têm em comum, então, a ativação pela IgE, e essa IgE é específica para o alérgeno. Logo, essas células são ativadas quando há contato com a alergia. E aí, o mastócito, o basófilo e o eosinófilo, eles desgranulam. Quando eles desgranulam, eles liberam, né, os componentes dos seus grânulos que causam aquelas manifestações alérgicas. No caso, principalmente do mastócito, do basófilo, a gente tem a histamina para chamar a atenção, heparina em alguns casos. Mas a histamina vai ser aquele vasodilatador que vai dar o caráter, né, da manifestação alérgica, que é como? Vai ter ali uma vasodilatação, um aumento de permeabilidade vascular, uma inflamação, que ocorre muito rapidamente, em questão de minutos, né, que é o que caracteriza a hipersensibilidade tipo 1, que ela é uma hipersensibilidade chamada de imediata, muito rápida, e você desencadeia a fase inicial da alergia.
Mais tardiamente, o eosinófilo contribui para a manutenção e progressão do quadro alérgico com seus produtos, também os seus grânulos, que vão gerar lesões possivelmente teciduais e manter por mais algumas horas ou dias, né, aquele quadro alérgico no paciente, certo? Então, a tirinha aborda as 3 células que efetuam de fato a ocorrência dos sinais clínicos da alergia, da inflamação. Eles agem rapidamente pelo fato de haver aí uma IgE sensibilizada, né, nessas células, e aí o contato com o alérgeno já faz elas começarem a agir, especialmente o mastócito e o basófilo, que são aqueles que se associam com essa fase aguda, né, do processo alérgico. Beleza? Então essa aqui foi a nossa penúltima questão. Temos mais uma, questão número 5 agora, para finalizarmos o vídeo. Vamos lá. Questão grande, difícil, vamos lá. Então tem um paciente, 33 anos, tem 2 na verdade, né? O Ed e GST, 33 e 26 anos, assistentes de pedreiro, comparecem ao hospital, como é uma palavrinha aqui, após lesão cortante decorrente de acidente de trabalho na obra em que trabalhavam. Relataram que tentaram impedir o tombamento de algumas vigas antigas de ferro que estavam escoradas e acabaram se cortando no material enferrujado. O Ed relatou ter vacinado contra tétano há algumas semanas, quando admitido no emprego. Já o GST não tinha essa vacinação específica. Ambos tiveram a lesão tratada lá no hospital, mas somente GST recebeu soro antitetânico. O gráfico apresenta os momentos da vacinação e do acidente, A e B. Então aqui foi a vacinação e aqui foi o momento do acidente. Em relação à titulação de anticorpos. Então como é que está a titulação de anticorpos em relação ao tempo? No caso aqui, considerando 2 momentos, que foi quando houve a vacinação no caso do Ed e um acidente depois, pelos 2, o Ed e o GST. Então, aqui elabora as curvas de concentração de anticorpos no soro desses pacientes, diferenciando os traçados. A gente tem 2 situações aqui. Primeiro, um processo de vacinação e o outro um processo de soro antitetânico. Então, a imunização ativa e a imunização passiva. Então, como é que ficaria aqui? Eu vou tentar mostrar como que foi o traçado do Ed, né? Ele se vacinou. Então, se ele se vacinou aqui em A, alguns dias depois ele começa a produzir então os seus anticorpos, especialmente o IgG. Então, ele produz o IgG, isso aumenta, depois cai e fica um pouco de memória. Então, esse aí seria o comportamento do IgG, no caso aí do Ed. No acidente, supondo que houve contato então com a bactéria que causa o tétano, você teria ali a liberação, a produção de mais elementos do sistema imune contra essa infecção. Então, o que aconteceria aqui no segundo contato, como a gente vê na resposta imune, ela é muito mais rápida e potente. Então, ele produz aqui rapidamente mais anticorpos, por exemplo, né, que é o que está sendo aferido aqui nesse segundo momento. E aí, depois de um tempo, cai essa produção de anticorpos e fica mais memória. Então, esse aqui seria o gráfico, por exemplo, do IgG antitétano do Ed. Aqui vai ficar meio difícil, eu acho. Talvez acho que dá para diferenciar os traçados por cor. Vou um azul aqui, então, para o GST. GST não se vacinou, ele não tem nenhuma, digamos, não teve alguma exposição contra o antígeno tetânico. Então, naturalmente, entre A e B não temos curvas, não temos nenhuma curva para representar em relação ao GST. Mas em B houve o acidente. E no acidente, após o acidente, ele recebeu soro antitetânico. Então, ele não tinha nenhum anticorpo, de repente ele recebe o soro. O que tem no soro? Anticorpos prontos. Então, ele ganha um monte de anticorpos. E o que acontece com os anticorpos com o passar do tempo? Eles vão sendo eliminados do organismo. E aí, no caso, né, o GST não tem nenhuma memória mais. São diferenças sobre soro e vacinas, né, ou imunidade passiva e ativa. O soro, você não tem memória imunológica. Na vacina, você vai ver aqui que existem elementos que ficam sendo preservados ao longo do tempo
no caso aqui, os anticorpos, para quem se vacinou por imunização ativa. Na imunização passiva, você recebe pronto os anticorpos, eles fazem o seu efeito, te protegem, mas você não tem memória, logo depois de semanas você perde essa imunidade. Tudo bem, pessoal? Então aqui, só para finalizar, o gráfico aqui é do GST, para diferenciar os traçados bonitinhos aí. Bom, se você gostou do vídeo, não se esqueça, dá uma curtida aí. Eu acho que essa revisão, só essas questõezinhas aqui bem elaboradas, já vão fazer um upgrade no seu aprendizado aí. Então, peço que ajude aqui o canal, curte, compartilha com os colegas para que eles possam analisar. Se tiver alguma coisa que eu disse errado aqui, comenta aí também para a gente tirar dúvida e a gente aprender junto. Beleza, pessoal? Então, aguardo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço!